Seja bem-vindo, Mago da Mente, eu sou a Amavi e trago mais uma vez resumo da obra do Flammarion, Mistério da Força Psíquica. É um livro muito interessante, que faltam apenas 30 páginas para concluir a leitura. Eu me esforcei ao máximo para trazer tudo completinho, para não ter que fazer outro vídeo, mas infelizmente não foi possível. Na próxima semana teremos então a última parte. Então já se inscreve aqui, curte esse vídeo, compartilha para você não perder, tá? Ativa as notificações, tudo bonitinho e vamos lá. Então o Flammarion, ele separou estudos de outras pessoas, ele não ficou só no próprio estudo dele, as suas próprias constatações. Ele leu cartas de várias pessoas, ele recebeu muitas cartas de pessoas que tinham relatado uns fenômenos assim paranormais. E aí ele selecionou algumas, tinha umas que ele disse que era muito inventado, né? Aquela coisa que você lê e claramente a pessoa tirou aquilo da cabeça dela. Então esses ele excluiu e deixou só aquilo que ele parecia mais válido, que traria alguma resposta, que ajudaria a provar que aquilo que ele estava estudando realmente acontecia, que não é uma coisa que ele foi iludido, nada disso. E foram pessoas sérias, pesquisadores, céticos, que queriam provar, inclusive, que aquilo não era real, que não passava de um truque. Então, assim fica, inclusive, até mais válido, porque a intenção não é validar a tua própria ideia. No caso, as pessoas que fizeram a pesquisa, elas queriam provar que não era real, que as pessoas estavam sendo enganadas, que não passava de um momento de êxtase, de alucinação. Eles queriam mostrar que era isso. Mas, todavia, com os acontecimentos que vivenciaram, eles tiveram que concordar que aquele fenômeno realmente acontecia e que não tinha uma explicação, que nós não temos resposta para o que causa esses fenômenos extraordinários, paranormais, das mesas girantes, os saldos de mesa. Inclusive fizeram testes mecânicos. Os céticos da época diziam: isso aí é algum instrumento, algum equipamento ou uma tensão muscular involuntária que faz com que a mesa mexa e fique batendo assim. Quando tentaram fazer esses truques, não conseguiram, certo? Com o movimento muscular, olharam por baixo, por cima da mesa, e era necessária uma força muito grande. Inclusive, 2 homens tentaram erguer em um piano. Era um piano, se não me engano, tinha 100 quilos. E 2 homens tentaram levantar um lado dele, não conseguiram. Então, o que está levantando esse negócio? Tem uma força desconhecida para nós que é capaz de fazer isso. É sensacional. Temos também... que mais? Diversos experimentos e observações. O Dr. Richardson, ele pesquisou isso também. E aí ele disse, na conclusão dos seus estudos, porque ele também testou tudo isso, a questão da mesa, de batidas. E aí ele diz, no templo de Ísis, no portal do templo, nos velhos tempos egípcios, uma inscrição bem conhecida foi esculpida: eu sou o que quer que tenha sido, seja ou venha a ser. E o meu véu nenhum homem ainda levantou. E isso me lembra de uma passagem bíblica: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, é o que tem preparado, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, os antigos já tinham essa noção de que coisas que nós desconhecemos, que ainda não foram vistas, ainda vão acontecer, certo? Tanto lá para os egípcios quanto para os cristãos que trazem essas pérolas da história de Jesus. Nós temos então essa noção de que coisas ainda mais extraordinárias estão para acontecer. Que bom, né? Porque senão ia ficar bem entediante a vida aqui. Enfim, diversos experimentos e observações foram feitos e manifestações e aparições. Esse eu acho muito interessante, porque tinha uma moça, uma adolescente, ela tinha 17 anos, e dos 17 até o 20 ela recebia uma moça chamada Kate.
E essa mulher que apareceu a primeira vez pra ela e aí depois ela ficou indo com frequência. Eu achei isso muito interessante porque ela disse, eu tenho um tempo limite de 3 anos pra vir aqui manifestar, fazer os experimentos que são necessários e depois eu vou embora. E ela teve fazendo experimentos no último ano, que era pra ela estar presente com a moça. E se despediu, a moça ficou muito triste, chorou, ela cortou pedaço do cabelo, deu para as pessoas, pedaço da roupa também ela cortou e deu para as pessoas. E depois ela restaurou a própria roupa e ficou intacta, as pessoas puderam observar e isso eu achei realmente muito impressionante. Eu nunca vi nada assim, uma aparição assim tão concreta. A gente vê as visões de vultos e de acontecimentos futuros, mas nenhuma manifestação de um espírito, de um ser que eu pudesse até tocar, porque eles diziam que muitas vezes, com a permissão dela, era possível pegar na mão, e era uma mão que parecia humana, real, tinha o calor, tinha os comprimentos dos dedos, tinha uma diferenciação inclusive entre o espírito e a médium, que ficava como se estivesse dormindo. E aí o espírito manifestava, o espírito sugeriu que aparecesse enquanto estava do lado da médium, para que vissem que realmente não era a médium que se fantasiava e aparecia para eles. Na verdade, eram 2 consciências distintas. E isso muito me impressionou. Não tenho ideia de como explicar isso, mas acho surpreendente que essas coisas possam ser possíveis. E aí tem várias outras manifestações como clarividência, previsão de futuro, sonhos, que as pessoas também relataram nas cartas que enviaram para ele. Portas se abrindo, as casas assombradas. Então, com isso, os pesquisadores também, o Flammarion e eu, inclusive, temos que afirmar que esses fenômenos acontecem, e não só pelo que eu li aqui, tá? Essa minha procura, essa pesquisa pelos fenômenos mediúnicos é justamente para eu tentar explicar o que aconteceu. Na época que eu ainda era adolescente, ia pra igreja, essas coisas todas, e fica na minha cabeça sobre os eventos futuros. E teve uma que foi no momento em que estava acontecendo. Então, de momentos de previsões de acidentes, por exemplo, de eu prever que papai ia cair do barranco, e aí eu fiz uma intercessão, uma mentalização e não aconteceu. Uma outra que um amigo ia quebrar a perna, e aí eu até saí depois de casa, enquanto eu lia essas últimas páginas para trazer para vocês agora, que eu tava me lembrando disso. Eu senti uma intuição, como se o pensamento fosse introduzido na minha cabeça e pensando, mentaliza pra fulano que agora, pra ele não quebrar a perna. E até saí, porque o ônibus estava passando, e aí eu fui até o local, mas ele não tava lá, porque eu imaginei que tivesse quebrado a perna e tava precisando de ajuda, porque foi no ônibus o acontecimento. Só que aí, eu não encontrei ele lá. Depois eu perguntei, aconteceu alguma coisa? Porque eu tava com uma sensação que tu ia quebrar a perna. E olha, quase quebrei mesmo. E eu fiquei, uau. Eu não contei que eu vi, eu só falei da sensação e tal, mas né, eu não quero parecer louca. Mas o fato é que esses fenômenos acontecem e que ainda não temos uma explicação, mas seguirei lendo a respeito, estudando, vou me aprofundar cada vez mais nesses assuntos. E se você tiver sugestões a respeito disso, temas, palestras, artigos, pode deixar aqui nos comentários, por favor, porque eu quero muito ler cada vez mais, aprender mais e me tornar mais suscetível. Inclusive, gostaria de relatar os minutos finais. Já se inscreve aqui, curte e compartilha. Quero falar a respeito do meu processo de tratamento para retorno de mediunidade. Não é que tenha acabado, mas acontece muito esporadicamente, porque eu não queria me envolver tanto com isso e quis deixar apenas para os momentos que eu fosse trabalhar com o oráculo. Deixar isso restrito a esses momentos. Mas eu quero que volte à rotina do meu dia a dia, de avisar as coisas, enfim. Então,
a minha rotina de alimentação, a rotina diária, o meu momento fixo de meditação, de recepção, de intuição, de orientação. Então tô fazendo isso e eu percebo mudança não só nesse sentido da rotina, mas da percepção da vida, inclusive de lidar com os problemas, com as situações, de acordar e enxergar o dia fica realmente muito diferente. Então sugiro que vocês façam uma reeducação alimentar e que pratiquem a meditação diariamente, porque os resultados são muito bons. Eu, pelo menos, estou tendo resultados significativos. Em relação à mediunidade, apenas uma intuição forte, que ainda não sei o que fazer quando eu sinto uma sensação, uma presença, ainda não sei o que fazer em relação a isso, mas continuarei trabalhando até descobrir. E aí eu conto pra vocês, tá bom? Então, se inscreve aqui, tá bom? Eu te espero na quarta-feira, às 11h30, tem live onde a gente vai conversar um pouquinho a respeito de algum assunto aí aleatório.